Aleluia, povo abençoado. Então vamos iniciar a palavra nesta noite maravilhosa, nessa noite tão purificadora para nós mergulharmos nesse evangelho da cruz e do sangue, que é uma maravilha muito linda, povo abençoado, neste tempo presente tão lindo que por um lado está um grande mover da mão de Deus por meio deste tremendo avivamento que está acontecendo no tempo do fim. Mas, por outro lado, também está ocorrendo também, do outro lado, consequências tristes, um cenário muito triste, que é os juízos de Deus acontecendo sobre a terra, chamando essa geração para o arrependimento, chamando todas as nações para que as nações possam se curvar ao evangelho da cruz e do sangue neste exato momento, povo abençoado. Porque estamos vivendo em tempos maus, estamos vivendo não nos tempos bons, mas que o status da terra já mudou completamente, porque a terra já não se encontra mais o que era há 40, 60 anos atrás. A terra encontra-se num estado em que está desagradável viver nesta terra. Eu falo para os crentes, os que são crentes de verdade, eles estão cada vez mais ansiando pela pátria celestial e não estão mais suportando o que está nesta degradação, neste nível de pecado que a terra está toda mergulhada. Aonde nós passa é só podridão. Então, o que o justo tem que fazer nesta hora e que o santo tem que fazer nessa hora é cada vez mais se santificar. Para quem é santo, se santifique mais. E para quem é justo, pratica a justiça cada vez mais. Então, povo abençoado, o Senhor, os seus ouvidos estão atentos às orações dos justos. E o justo não está mais suportando. Significa que ele vai vir resgatar o justo desta terra e julgar definitivamente o pecado. O pecado que ele julgou no seu filho, ele agora volta de novo julgar a humanidade, para dar o fim ao pecado novamente. Aleluia, dar o fim ao pecado novamente. Porque ele tinha parado o relógio. Ele tinha parado o relógio quando Jesus Cristo morreu na cruz. Porque ali era o fim de uma dispensação. Mas o Senhor parou o relógio e abriu uma porta de 2000 anos de salvação da graça, para que todos tivessem a oportunidade de receber o Senhor Jesus. Mas essa porta não vai durar para sempre. Ela vai se fechar. E é por isso que a nossa oportunidade começa agora, quando nós coloca a nossa vida nos trilhos. Coloca o trilho certo de nós mudarmos, de nós sairmos daqui e corrermos pela nossa alma. Então vamos, povo abençoado, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus com o tema, povo abençoado. Com o tema, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nosso Senhor. Com o tema, o Senhor nos resgatou e nos comprou como sacerdotes. Mas o tema, o Senhor comprou como sacerdotes. Aleluia. Então, povo abençoado, vamos abrir em Apocalipse 5. Aleluia. Vamos abrir Apocalipse 5 no versículo 9. Vamos lá comigo. Aleluia. Vamos em Apocalipse 5. Apocalipse 5, povo abençoado, no versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele comprou, povo abençoado, reinos e sacerdote. Com seu sangue ele comprou gente de toda tribo, línguas
e nações e povos. Com o sangue dele, comprou nós da escravidão. Nós estávamos escravizados. Nós estávamos escravizados aos rudimentos desta vida, a velha vida, a nossa velha vida de maneira de viver, escravizados pelo maligno, escravizados pelo diabo. Mas Deus comprou vida por vida, através do seu sangue, Ele nos comprou. Comprou gente, comprou a humanidade, trouxe a humanidade, sofreu, foi abandonado para que a humanidade agora pudesse ser redimida, para que a humanidade pudesse ser aceita, para que a humanidade pudesse agora entrar na presença de Deus, falar com Deus, que antes estava fechado pelo caminho da árvore da vida. Significa que todos nós estávamos condenados, mas Ele nos comprou através do seu sangue. Almas. Ele comprou sacerdotes. E qual é a função do sacerdote? É a função de apacentar. É a função de servir ao Senhor. É a função de adorar ao Senhor. É a função em que todos nós temos que ter a sabedoria de ministrar na presença do Senhor como santos sacerdotes. O sacerdote é aquele que serve o Senhor. O sacerdote é aquele que é escravo de Deus. O sacerdote, ele é prisioneiro de Deus. Aleluia! E o sangue dele comprou multidões de sacerdotes. Agora nós temos esperança. Nós temos esperança. Então cada um de nós fomos chamados para ser sacerdotes. Que antes, nos tempos da lei, no tempo do Antigo Testamento, somente o sacerdote respondia pelo povo. Somente o sacerdote era os líderes para representar o povo diante de Deus. Mas, por meio de Jesus Cristo, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado e colocou agora a responsabilidade de todos nós agora ser chamados de sacerdotes. E é o sangue, povo abençoado, o sangue que redimiu ainda até os que não nasceram. Até os que não nasceram, o sangue ainda está disponível. Está disponível para salvar. Então não foi uma compra normal, povo abençoado. Não foi uma compra normal. O sangue de Jesus foi muito superior, porque fez uma compra anormal, superior, além do que nós imaginamos. Porque comprar multidões de almas foi um preço incalculável, foi muito poderoso. O sangue, povo abençoado, não foi o sangue comum, foi o sangue do Filho de Deus. O Filho de Deus que derramou o sangue naquela cruz. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ele não usufruiu nem de parte alguma de sua glória, mas ele se vestiu de carne humana para poder mostrar para nós que se ele conseguiu, se ele viveu uma vida sacrificial, se ele abriu o caminho, nós temos que andar por ele. Porque andando por ele, ele pode nos justificar naquele dia. E essa é a esperança maior, povo abençoado, que naquele dia ele justificará muitos. Naquele dia a sua alma se alegrará por ver multidões de pessoas que se esforçou, que mostrou o seu valor, mostrou a sua fidelidade, mostrou a sua obediência aos fundamentos bíblicos da verdade. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja Deus! Aleluia! Então vamos para 1 Pedro, povo abençoado. Vamos para 1 Pedro. Vamos para 1 Pedro, aleluia. Vamos para 1 Pedro. Vamos para 1 Pedro. Primeiro Pedro 2, no versículo 4. 1 Pedro, no versículo 4. 1 Pedro, no versículo 4, no versículo 5. Não, 1 Pedro 2,
no capítulo 4, no versículo 5. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Que poderoso, povo abençoado! Isto é muito poderoso. Que agora nós pode oferecer sacrifícios espirituais. Que antes eram sacrifícios físicos. Antes você poderia imolar um cordeiro para se apresentar diante do Senhor. Antes você poderia matar um cordeiro para se apresentar ao Senhor. De você correr no mato e poder caçar um cordeiro limpo, perfeito, que tinha que ser um cordeiro perfeito. Não poderia ser um cordeiro aleijado. Porque um cordeiro aleijado era blasfêmia. Era o quê? Era justamente isso. Era falta de reverência. Mas todo aquele trabalho, todo aquele sacrifício físico que os sacerdotes daquela época faziam, os sacerdotes físicos, terrenos, aquele tabernáculo terreno como uma sombra do que era agora. Um desenho do que era agora, real, verdadeiro, santo, justo, comprado pelo sangue do Filho de Deus. Mas nós podemos entender que agora nós temos o acesso livre de oferecer as nossas orações em sacrifícios espirituais. As nossas orações é sacrifícios espirituais. O nosso jejum é sacrifício espiritual. A nossa adoração é sacrifício espiritual. O nosso louvor é sacrifício espiritual. Então nós temos agora o direito, o privilégio de vir diante do Senhor e oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis diante de Deus por meio de Jesus. Porque por meio de Jesus agora nós podemos fazer isso, povo abençoado. Por meio de Jesus ele abriu a porta, e isso é muito poderoso. Ele abriu a porta para nós, para que agora nós pudéssemos ser aceitos, de ele oferecer as nossas orações, nosso jejum, nosso lamento, nossos pedidos, por meio de Jesus Cristo. Que agora somos pedras vivas, e que cada pedra viva vai montando a casa de Deus. Aleluia, como um templo espiritual. Aleluia, formado por abençoado. Nós temos que ser pedras vivas, pedras lavadas, limpas, pedras polidas. E o processo do polimento em nossa vida começa a partir de agora. Quando nós começamos a nos polir, tirando os erros do nosso coração, começando a limpar no sangue de Jesus, começando a oferecer sacrifícios corretos diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor! Aleluia! Então, povo abençoado, ele foi rejeitado pelos homens para que agora nós pudéssemos ser aceitos. Ele foi rejeitado pelo povo de Israel para abrir a cortina diante de nós, para a humanidade entrar. Então nós temos essa esperança de agora entrar na presença do Senhor. Porque nós não podemos apresentar do Senhor de forma errada, de jeito nenhum. Mas com acertos, com corridas pela nossa alma, pela nossa salvação, de nós entrarmos na presença do Santo dos Santos e sair do átrio exterior e vir para o interior, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor traz luz, revelações, instruções, para que você seja uma pessoa nascida de novo. Porque o que vai entrar é uma pessoa nascida de novo. Aleluia! Então vamos lá para no versículo 9. Vamos no versículo 9 de 1 Pedro 2. O sangue que comprou o sacerdote, povo abençoado. Essa é o tema da nossa ministração. E 1 Pedro 2,9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora o receberam. A receberam. Então, povo abençoado, é um reino real. É o reino santo. É o reino da onde o Senhor nos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi um grande mover da mão do Senhor, de nos arrancar das trevas e para a maravilhosa luz. Aleluia! Da onde a gente estava no podridão das trevas, aonde eu vivia nas trevas ali, mergulhado no pecado sexual, mergulhado na idolatria, mergulhado na imagem. E Deus teve a misericórdia de mim, de olhar para mim e de me levar para a maravilhosa luz. Aleluia! E de nos levarmos, povo abençoado, que todos nós estávamos nas trevas. E o Senhor está aqui com a força do seu poder, como a força do seu poder como prova viva, de trazer aqui o grande mover da sua mão, de resgatar todos nós, de ter adotado todos nós, de ter nos puxado para a sua maravilhosa luz. Então, povo abençoado, nós temos que agradecer constantemente, porque nós somos chamados para fazer parte desse sacerdócio real. Porque é real, povo abençoado, é real. Não é terreno, é espiritual. É espiritual. O sacerdócio de Deus que o Senhor Jesus substituiu o físico e colocou o espiritual. É um sacerdócio em que nós fomos convocados para serem chamados para habitar na nação santa. Nós fomos chamados, povo abençoado, para ser povo exclusivo de Deus. Aleluia! Então, é um grande privilégio, não um direito nosso, mas um privilégio de que Ele viu nós e nos adotou, de Ele ter colocado a misericórdia sobre nós, porque antes não era povo dele, mas a Bíblia diz que não havia recebido misericórdia. Nós não tínhamos misericórdia, povo abençoado. Deus, com sua compaixão, teve misericórdia de nós. Por isso que temos que agradecer, porque foi uma compra real, uma compra pelo seu sangue, de ter comprado esse povo maravilhoso. Esse povo sacerdotes do Senhor. Aleluia! Para participar de uma nação real. Para participar desse sacerdócio real. Para ser chamado de povo exclusivo de Deus. Então é um privilégio, povo abençoado. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Que nós devemos agarrar o arrependimento. Para que nós devemos agarrar a santidade, a justiça e o temor de Deus. De começarmos agora a colocar o trilho, o rumo da nossa vida. Porque sabemos que os tempos são maus. Sabemos que haverá uma perseguição que está vindo aí. E que nós sabemos que temos que colocar a nossa vida nos trilhos. Nós sabemos que nós não podemos brincar, povo abençoado, de ser crentes. Temos que correr pela nossa salvação. Esta é a preparação. O que vai diferenciar entre a preparação entre as virgens tolas e as virgens sábias é a preparação. É a preparação. Porque lá, na hora da meia-noite, na vinda do Senhor Jesus, aonde o Senhor Jesus vai encontrar, na meia-noite, as duas, uma vai fazer diferença. Porque uma vai ter o óleo naquela hora, iluminando as suas lamparinas, e a outra não vai ter. E esse sacerdote que está sendo chamado para ser convocado para essa nação santa é aquele que está oferecendo sacrifícios aceitáveis diante de Deus. E ele está chorando e ele está se humilhando constantemente, porque os olhos do Senhor estão atentos às orações do justo. O Senhor está perto daqueles que estão sendo quebrantados de espírito. O Senhor está perto daqueles que se arrependem profundamente. Porque o sacerdote do Senhor, ele chora. O sacerdote do Senhor, ele está chorando. Querendo a nação santa. Querendo habitar no sacerdócio real. Aleluia! Glória a Deus! Então, povo abençoado, se nós olharmos o caminho que estava fechado, para nós podemos observar em Gênesis 3:24,
Foi lamentável, povo abençoado. Foi lamentável, porque nós fomos rejeitados pelo Senhor. Nós fomos rejeitados quando nós estávamos em Adão. Nós fomos abandonados, povo abençoado. Abandonados pelo Senhor. Porque foi uma compra muito inimaginável. Foi uma compra inimaginável. Porque não foi uma compra comum. Não foi uma compra, digamos, que você vai ali no supermercado e compra um arroz. Não foi uma compra parecida com essa, não. Foi uma compra com o sangue do Filho de Deus, povo abençoado. O sangue do Filho de Deus. O Filho Supremo, que estava de eternidade, eternidade, eternidade adorando o Senhor. E desceu do seu trono, se despiu da sua glória para vestir de carne e caminhou entre os homens, ensinando os homens a palavra de Deus. Então ele comprou através do seu sangue lá no madeiro povos e sacerdotes, uma nação real. Ele construiu através do seu sangue uma nova cidade, uma nova Jerusalém, e construiu agora um novo ser humano, povo abençoado. Aleluia! E nós sabemos que o novo ser humano, ele é espiritual, ele é nascido de novo. E somente aqueles que são nascidos de novo podem entrar na nova Jerusalém, criada pelo Senhor. Aleluia! Porque carne e sangue não vai entrar. Nunca pense que se você está no pecado, você vai entrar lá do jeito que você está. Do jeito que a nossa vida está bagunçada, é impossível nós entrar naquele reino, no reino de Deus. É preciso você ganhar a sua eternidade aqui. É preciso você viver a sua vida aqui nos padrões e obediência aos comandos bíblicos da palavra de Deus. Aleluia! Porque se nós não escolhermos a obedecer ao Senhor, nós não entraremos, povo abençoado. Nós não entraremos. Glória a Jesus. Porque quando o caminho que foi fechado para nós fomos rejeitados. Mas o Senhor nos comprou. E agora, por meio do seu sacrifício perfeito, Ele agora nos redimiu. Ele agora nos trouxe essa esperança. Porque agora o caminho está aberto. E João 19 vai dizer que ele cumpriu a missão. Vamos em João 19, vamos ver a missão completada pelo Senhor. A missão cumprida pelo Senhor. Aleluia. Vamos ver em João 19. Em João 19 diz assim. Só um instante, povo abençoado. Está de noite e há muitas mariposas que gostam de ficar na luz, atrapalhando, mas peço perdão aos amados pelo custo da demora. João 19, vamos comigo em João 19, no versículo 28. Que diz assim. Mais tarde, sabendo então que estava tudo concluído para que a Escritura se cumprisse. Se cumprisse, Jesus disse, teu sede. Aleluia, ele cumpriu a missão, povo abençoado. Era para que a Escritura se cumprisse. E ele aqui cumpriu a missão. A missão foi cumprida, porque agora o caminho foi aberto. O caminho de Gênesis 3:24 foi aberto, povo abençoado. Foi aberto. Aleluia. Agora nós temos essa esperança maior de nós entrarmos por meio do arrebatamento. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele nos resgatou, povo abençoado. Porque se o caminho estava fechado para nós estávamos todos no inferno. Nós estávamos lá no inferno. Se nós olharmos em Lucas 16, vamos olhar em Lucas 16, no versículo 24. Aleluia. Vamos comigo em Lucas 16, no versículo 24. Lucas 16, no versículo 24. Vamos comigo. Vamos comigo em Lucas 16.
onde o Senhor nos tirou? O Senhor nos tirou daqui. Lucas 16, no versículo 24. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Viu o que acontece dentro do inferno, povo abençoado? Sofrimento eterno. Sofrimentos eternos, povo abençoado. Agonia, tormento, chamas. O Senhor nos tirou dali. Ele teve misericórdia de uma humanidade que ia torrar para sempre, povo abençoado. De uma humanidade que está totalmente caída e condenada. E está condenado os que estão em Adão. Porque Adão ele foi excluído. Todos aqueles que vivem na carnalidade de Adão estão excluídos definitivamente da presença de Deus. O que o Senhor ele quer nos arrancar da herança de Adão, da herança de pecado de Adão e colocar na natureza de Cristo. Ele quer nos resgatar, povo abençoado. Porque a nova natureza, o novo Adão, Jesus Cristo, é a vida eterna. Porque a morte, povo abençoado, está conectada à vida adâmica. E que todos aqueles que vivem no passo de estar vivendo pelos desejos da sua mente, pelos desejos da sua carne, está trilhando o caminho de Adão, que é excluído, fechado, definitivo, que não tem como entrar no céu, porque carne e sangue não vai entrar no céu. E essa é a nossa experiência. Nós temos que sensibilizar para quê? Para que nós possamos levar o evangelho da cruz e do sangue. Para que as pessoas saibam que há uma verdade absoluta na terra. Que as pessoas saibam que o caminho da verdade está aberto. E que eles precisam vir receber Jesus e andar em novidade de vida. Aleluia! Porque, povo abençoado, o inferno é real. E por causa do pecado o caminho foi fechado. Mas agora o caminho foi aberto. Porque as escrituras se cumpriu para que nós não passássemos pelo fogo. Porque nós olhamos em João 19, no versículo 28, que era para as escrituras se cumprir quando o Senhor Jesus cumpriu aquela missão. Ele decidiu aquela missão onde estava tudo consumado, para que nós não passássemos pelo fogo, mas que nós trilhássemos a nossa vida em rumo à vida eterna. Em rumo a um novo caminho, aonde nós temos que viver uma vida sacrificial, aonde nós temos que perder a nossa vida aqui, aonde nós temos que viver uma vida cada vez mais em uma ordem crescente, andando em direção ao reino de Deus, e não ficar aqui nesse reino da terra. Aleluia! E não ficar aqui, povo abençoado, com o coração aqui, fito na terra, mas colocarmos o nosso coração ao alto, aonde está a luz, aonde está a nossa libertação, porque a nossa alma foi redimida, mas ainda estamos vestindo nesse corpo carnal. E nesse corpo carnal nós temos que usar ele como instrumento de justiça, para que naquele dia ele seja pendurado na cruz, para que nós ganhemos um novo corpo, para Deus transformar este corpo num corpo luminoso e cheio de glória. Aleluia! Num corpo cheio de glória. Então Deus pagou um preço, povo abençoado, para que as escrituras se cumprissem. E ela se cumpriu, porque ele pagou um preço tremendo. Em Isaías 25 vai nos mostrar, aleluia. Em Isaías 25, aleluia, vai nos mostrar isso. Em Isaías 25, vai nos mostrar isso. 25 no versículo 8. Destruirá a morte para sempre. Ó soberano, ó Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Aleluia! Então ele pagou um preço, povo abençoado. E naquele dia ele irá destruir a morte. As escrituras se cumpriu e a missão dele foi cumprida porque ele derrotou a morte.
Ele removeu a culpa que estava sobre nós. E ele, povo abençoado, ele derrotou a morte, removeu a desgraça que estava sobre nós. Ele nos tirou da vergonha da morte. Ele nos tirou da vergonha do salário do pecado e a morte. E ele fez isso, toda essa missão, todo esse sofrimento, todo esse escárnio, toda essa zombaria, para que as escrituras se cumprissem. Para justamente isso, destruir a morte. Destruir a morte para sempre. E a morte foi aniquilada para sempre, povo abençoado. Uma vez que você trilha o caminho de Cristo, a morte não tem domínio sobre você. Mas uma vez que você vive na carnalidade de Adão, você está trilhando nos caminhos de morte. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, para que nós não viva na carnalidade de Adão, mas que nós viva, povo abençoado, sendo abençoados como um novo nascer de novo, com um novo estilo de vida espiritual, um estilo de vida que não é carnal, um estilo de vida em que você dedica a sua vida para o Senhor, você serve o Senhor, você agrada o Senhor e você vive para Ele. E as suas atitudes refletem luz e glorificam ao Senhor que está nos céus. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Santo, justo e verdadeiro é o Senhor. Por essa palavra que a palavra nos diz que Ele comprou povos, Ele comprou sacerdotes para uma nação real. E essa realidade está diante de nós, para que nós possa viver, povo abençoado, em novidade de vida. Porque Ele destruiu a morte, removendo a vergonha do salário do pecado, a vergonha da morte, nos removeu da desgraça que estava sobre nós e abriu o caminho aberto para nós entrar. Aleluia! Então, por que, povo abençoado, vamos deixar que o mundo roube a nossa salvação? Por que vamos deixar que o pecado roube a nossa salvação se temos um caminho de esperança? Se temos a vida eterna descortinada diante de nós? Para que nós vamos viver nesse mundo cheio de cobiça, cheio de desejo, cheio de pecado sexual? Se temos uma nação real, uma nação santa, se Deus comprou cada um de nós como sacerdotes, por que nós vamos brincar com a nossa salvação, povo abençoado? É momento de ser sérios, muito sério, porque Ele estava com sede naquela cruz. A fonte da água da vida estava seca. Estava seca porque Ele foi separado do Pai. Porque Ele foi separado do Pai naquela cruz. Quando Deus abandonou, nós fomos aceitos pelo Senhor. Aonde Ele estava sedento, povo abençoado, aonde Ele estava com sede, para que agora nós pudéssemos ser sedentos, para que agora nós pudéssemos ser supridos pela água da vida. Em Oséias 13, vamos em Oséias 13, povo abençoado, vamos em Oséias 13. Aleluia. Vamos em Oséias 13, bem em cima, povo abençoado. O Senhor está, aleluia, o Senhor está aqui, povo abençoado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui nessa geração, por meio do Evangelho eterno. Então vamos lá. Vamos lá. Oséias 13, no versículo 14, que diz assim: Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão a morte as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Aleluia! Eu os redimirei. Eu, o Senhor. Aleluia! Então foi Deus, povo abençoado. Foi Deus que morreu naquela cruz. Foi Deus que venceu a morte. Foi Deus que desceu ao inferno, pegou as chaves do inferno e agora Ele tem as chaves do céu e do inferno. Foi Deus, povo abençoado, que completou a missão para que agora nós pudéssemos ter o acesso da árvore da vida. Aleluia! Para que nós pudéssemos ser aceitos pelo Senhor. Ele estava com sede para que nós pudéssemos ser sedentos de água. Ele cumpriu a sua missão, povo abençoado, e destruiu a morte. Em Apocalipse 21, no versículo 6, 8, vamos lá. Em Apocalipse 21,
no versículo 6, 8, aleluia. Vamos lá em Apocalipse 21, glória a Jesus. Vamos lá em Apocalipse 21. Já estamos finalizando, vou pensar, essa é a nossa última escritura. Aleluia. A nossa última escritura é agora. E vamos finalizar por aqui, professado. Apocalipse 21, vamos comigo em Apocalipse 21. Que diz assim. Apocalipse 21, no versículo 6. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Está feito, por pensar. Esse está feito é porque se cumpriu. Cumpriu a escritura que ele venceu a morte. Está feito. Está feito. O caminho agora está aberto. Eu sou o Alfa. Aqui está falando da soberania de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Então, ele estava com sede na cruz para que nós pudéssemos ser sedentos. E agora todos aqueles que querem vir e beber da fonte da água da vida, agora eles podem beber gratuitamente. Aleluia! Todos têm o acesso de beber gratuitamente da fonte da árvore da vida. Que privilégio, povo abençoado. Mas a Bíblia diz que o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quer dizer que a Bíblia diz que quem vai herdar o reino dos céus será somente vencedores. Vencedores neste tempo, em que venceu o mundo, que venceu a carne, que venceu o diabo, que venceu Satanás, que venceu a morte por meio do Espírito Santo. Os vencedores, povo abençoado, estão se desfocando do mundo. E nós temos que ser vencedores, nós temos que vencer. As possibilidades que temos de vencer este mundo é muito grande. Porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Porque o Espírito Santo que criou os céus e a terra está à tua disposição hoje. O Espírito Santo que transformou a água em vinho está à tua disposição, está à nossa disposição. Então nós temos que lutar pela nossa alma, de guerrear contra as paixões da nossa carne e começar a deixar com que o Espírito Santo complete a obra em nós, no dia em que se manifestar o Senhor da glória. Porque a Bíblia diz que somente os vencedores vão entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia diz que os covardes não vão entrar. Porque a Bíblia diz que os perdedores não vão entrar. Porque a Bíblia diz que somente os sacerdotes vencedores, os sacerdotes que estão lavados no sangue de Jesus é que têm o acesso da árvore da vida. Aqueles que vão entrar triunfante na glória prometida é que eles abraçaram o sangue de Jesus. É aqueles que estão bebendo na fonte da água da vida e se alimentando e cada vez mais sendo supridos, cada vez mais sendo cheios de água viva, transbordando água viva. Aleluia! Por causa daquela separação de Deus na cruz do Calvário, onde Deus abandonou para que agora nós pudéssemos ser aceitos. Aonde naquele momento em que a água da fonte da vida se secou, porque ele estava com sede, se separou do Senhor. Mas aqui a Bíblia diz que agora está feito. Ele completou a missão. E agora ele voltou em ascensão à direita de Deus Pai. E agora ele aguarda os vencedores para herdar junto com ele tudo e ser co-herdeiro. Mas a Bíblia diz que os covardes, os incrédulos, vamos continuar a leitura. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos,
covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Povo abençoado, aqueles que vivem na carnalidade de Adão não têm a possibilidade de entrar no céu. Mas aqueles que vivem em um novo nascimento espiritual, aonde deixou todos esses sentimentos malignos da carne, eles estão trilhando por uma pátria, por uma nação real. Então, todo aquele sacrifício que nós podemos ver em João, no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 28, onde ele cumpriu a obra da cruz, para que as escrituras se cumprissem, para que tudo seja feito e tudo seja consumado, para que agora nós pudéssemos agora entrar por abençoado. Essa entrada depende de nós, quando nós se arrependemos. Porque só vai entrar no céu aqueles que se arrependem, aqueles que têm um caráter definitivo de mudança, um caráter definitivo de uma busca constante. Essa é a nossa esperança, povo abençoado, de batalharmos pela nossa salvação, de corrermos pela nossa salvação. Porque tudo está cumprido, povo abençoado, tudo está cumprido. Mas para aqueles que ainda não nasceram de novo, eles não vão entrar. E os que não nasceram de novo, povo abençoado, não podem agradar a Deus. E o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. O porquê da segunda morte? Por que fala de segunda morte? Porque trata-se de separação eterna de Deus. Trata-se aonde as pessoas que não são nascidas de novo serão separadas do Senhor eternamente. Enquanto Deus viver, essa multidão de pessoas que não são nascidas de novo queimará para todo sempre no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, porque a primeira morte aconteceu no jardim do Éden, e a segunda morte acontece aonde a morte foi destruída. Aleluia! Porque quem criou a morte foi Adão. Quando Adão desobedeceu, ele criou a morte. Mas a morte, ela cometeu um crime por ter matado o Senhor Jesus. E pela lei, a morte não podia matar um santo. A morte só podia matar os desobedientes. Mas ela matou um santo. E por ter matado um santo, ela cometeu um crime. E agora ela mesma vai ser condenada ao lago de fogo. Aleluia. E todos aqueles que vivem e quem vive debaixo dela, debaixo do seu poder da morte, entrará no lago de fogo. Então, somente, povo abençoado, uma vida arrependida é que nos tira de lá. Somente uma vida arrependida no sangue de Jesus é que nos tira do lago de fogo. Por isso que a nossa esperança é agora, de nós entrarmos por esse caminho, de nós vivermos em aprovação de Deus quando nossas vidas são mudadas. Aleluia! No mais poderoso nome de Jesus. Vamos trilhar, povo abençoado, o caminho de salvação. Em Salmo 42, vamos comigo em Salmos 42. Aleluia, Salmos 42. Glória a Jesus, Salmos 42. Salmos 42, a nossa última escritura. Como a costa anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando, povo abençoado? Quando? A Bíblia diz que Jesus venceu na cruz do Calvário. E agora nós temos a esperança de entrar. Agora nós podemos se apresentar. O véu foi rasgado. Davi, o servo Davi, estava falando. Por que ele estava falando?
porque o acesso estava fechado. Mas ele abriu. Jesus Cristo abriu o caminho. E agora nós temos o acesso para entrar no caminho da árvore da vida. Aleluia! Então nós temos que celebrar ao Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Para que agora nós possamos, povo abençoado, entrar nesse reino de glória. Aleluia! Então, povo abençoado, eu quero me despedir por aqui. Está ficando tarde, nessa noite maravilhosa. Mas eu peço perdão dos amados por não ficar por muito tempo. Mas eu quero falar para vocês, para nós correr o máximo possível, porque está vindo uma grande perseguição aí. Uma perseguição contra os crentes e é massivo. Porque o arrebatamento pode acontecer no meio daquela perseguição. Porque os justos vão clamar pelo Senhor, para que o Senhor remova eles daqui. Então, povo abençoado, corra o mais rápido possível. Arrependa-se e entra no arrependimento profundo, porque o arrebatamento já está às portas. Não é tempo mais para brincar. Nós temos que agora começarmos a nós ser sérios com a nossa salvação. E começarmos a correr como sacerdotes. Corrermos para o sacerdote e oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis e não reprováveis, povo abençoado. E não reprováveis. Sacrifícios, povo abençoado, sem temor de Deus, Deus não aceita. E sacrifício de tolo, muito menos. É o momento, povo abençoado, de dedicar a nossa vida ao Senhor. É o momento de nós reverenciar o sangue. É o momento de nós retornarmos o sangue. E é o momento de nós lutarmos pela nossa alma. De viver, de agradar, de glorificar a Deus pelas nossas vidas e pelas nossas almas. O tempo acabou, o Messias está vindo, o arrebatamento vai acontecer e que todos têm que aceitar o Senhor Jesus e entrar nessa novidade de vida. Aleluia! Então repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu decido, Senhor, neste exato momento que o Senhor me guie nessa esperança de salvação, que me ensine o caminho de pureza, que envie o Santo Espírito para me ajudar, para me ensinar, para me auxiliar, para me entrar na Nova Jerusalém como nascido de novo. E hoje eu te recebi como meu Senhor, meu dono. Envie o Santo Espírito para me ajudar, envie o sangue para me purificar. E hoje eu te recebi, e hoje eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém! Amém, povo abençoado. Glória a Jesus. Então vamos louvar o Indar, povo abençoado, para nós finalizarmos. Aleluia! Vamos louvar o Indarpa. Vamos louvar o Indarpa, povo abençoado. Vamos louvar o Indarpa. Vamos louvar o Indarpa. Hoje foi uma ministração muito curta, mas eu queria trazer essa ministração curta porque hoje no templo está cheio de muriçoca, cheio de mosquito, e isso acaba desconcentrando da mensagem. Mas foi uma mensagem muito poderosa, muito purificadora, para que agora nós pudéssemos agora ser reconstruídos por meio dessa mensagem, para que agora nós sejamos pessoas espirituais de agora em diante. Vamos louvar a Deus por abençoado, hein? Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. O hino da harpa cristã 118. Na presença está de Cristo, em sua glória que será, lá no céu em pleno gozo, minha alma verá. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver ao meu Jesus. Oh, que glória será ver
em breve vem o dia que sua glória de mostrar. Face a face espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver ao meu Jesus. Quando gozo há em Cristo, quando não houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor, face a face espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver ao meu Jesus. Face a face quão glorioso há de ser o existir, vendo o rosto de quem veio nossas almas redimir. Face a face espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver ao meu Jesus. Aleluia, povo abençoado. Palmas para Cristo. Eu quero finalizar hoje. Aleluia. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa, povo abençoado, abençoar. Que Deus possa proteger a cada um que está assistindo nessa ministração. Que Deus possa trazer uma edificação espiritual e encher de esperança, encher de preparação, encher de luz, encher do Santo Espírito para ajudar, meu Pai, essas pessoas que necessitam do seu sangue, que necessitam retornar ao Evangelho original da cruz e do sangue, no mais poderoso nome de Jesus. Amém.